Fala pessoal, agora eu vou dar continuidade à segunda parte da aula dos conceitos de hardware e software. E eu sugiro que, caso você não tenha assistido a parte 1, procura aqui na playlist ou clica no link da descrição e assiste a primeira aula, depois retorna aqui para a segunda aula para você continuar nessa base de construção de conhecimentos relacionados à informática. Bora lá! Nós paramos nos conceitos de memórias, onde agora nós vamos explorar o conceito de memória primária, que são memórias internas do sistema computacional, onde você tem, por exemplo, a memória RAM, os registradores, a memória cache. Você também vai se deparar muito com o conceito de memória principal, que identifica a memória RAM, tá? E aí, a principal semelhança entre essas memórias é que se tratam de memórias voláteis. Ou seja, elas perdem os dados quando o computador é desligado. Ao passo que a memória secundária, essa caracterizada como sendo de armazenamento permanente, e dentre esses tipos de memória nós vamos ter o HD, o SSD, as mídias de CD, DVD e Blu-ray. Essas possuem uma característica de serem não voláteis. Ou seja, elas não perdem os dados. Então, todo arquivo que é construído no teu computador lá, as tuas fotos, as tuas pastas, os vídeos, eles são armazenados em uma memória de armazenamento permanente, do tipo secundária, não volátil. Perceba, a questão na maioria das vezes, ela troca esses conceitos, tá? Vai dizer ali que o HD se trata de uma memória volátil, você vai considerar como errado. Porque agora você sabe diferenciar o conceito de memória primária e memória secundária. E aí, falando em memórias, nós vamos ter aqui alguns exemplos e aprofundar um pouquinho mais. No caso da memória RAM, como eu já havia comentado na primeira aula, além de carregar as instruções que vão ser processadas pelo processador, a memória RAM, ela se trata de uma memória com característica de leitura e escrita, sendo uma memória volátil e de acesso aleatório. Quando você diz que a memória ela é de escrita, é porque existe a capacidade de você colocar uma informação lá dentro. Então imagine que você está digitando um texto no Word, você seleciona um pedaço do texto e copia. Quando você faz essa cópia do texto, ela fica armazenada justamente na área da memória RAM. Então você está fazendo uma escrita de informação. E a partir do momento que você consegue depois colar, né, essa informação que você copiou, você está fazendo a leitura. Você está lendo a informação que anteriormente foi escrita. O que é diferente para a memória ROM. Ela é apenas de leitura. Ou seja, os dados já vêm gravados. Os dados já são gravados. E o que é que vem gravado por padrão em uma memória ROM? O BIOS, que é um programa de verificação de dispositivos essenciais ao funcionamento do computador. E aí, as informações que já estão gravadas lá no BIOS, você só consegue acessar, não consegue apagar, não consegue mudar. E justamente tem essa característica de ser uma memória também não volátil. Ou seja, quando você desliga o computador, as informações que estão gravadas no BIOS continuam lá.
E aí aqui ao lado, ó, você consegue ver que o BIOS ele tem basicamente 3 partes, onde a gente vai chamar de POST, o teste dos dispositivos essenciais ao funcionamento do computador. É por meio do POST que o BIOS verifica se existe o processador, se existe a memória, se existe um HD ou um SSD. Então são dispositivos essenciais ao funcionamento. Se não existir, o computador não vai ligar, não vai funcionar. Já o boot, ele faz a busca e a inicialização do sistema operacional. O POST conferiu que existem os dispositivos essenciais e em seguida ele busca pelo sistema operacional e vai começar a carregar esse sistema. E o setup é justamente o local onde você consegue fazer as configurações iniciais de hardware e de sistema, como por exemplo, data e hora. E aí, se a questão te perguntar, né, qual é a parte do programa do BIOS que você consegue fazer essas alterações de data e hora? Setup. Qual é a parte que busca o sistema operacional? Boot. Quem verifica os dispositivos essenciais ao funcionamento do computador? Post. Os registradores, que armazenam as informações a serem utilizadas pela unidade lógica e aritmética, eu já comentei isso na primeira aula. E a memória cache, que armazena as informações processadas pela ULA para serem utilizadas posteriormente. Quando você abre um programa no computador, o Word, por exemplo, e aí existe o ciclo do processamento, a gente viu na primeira aula, e você decide fechar aquele programa, aquele processo de abertura, ele ficou armazenado na memória cache do processador. Ele ficou armazenado na memória cache do processador. E aí, caso você decida abrir esse programa de novo, o próprio processador busca essa informação dentro dele mesmo, que é a partezinha da memória cache. Isso facilita na rapidez do processamento. Esse programa vai abrir de forma mais rápida. Ainda sobre as memórias, com relação à velocidade das memórias do sistema computacional. Isso aqui já foi objeto de prova. A questão perguntava a sequência, né, de velocidade da mais rápida para menos rápida. E aí você tem na sequência aqui, em primeiro lugar, os registradores, em segundo, a memória cache, em terceiro, a memória RAM e em quarto, as memórias secundárias, ainda na sequência, sendo o SSD mais rápido do que o HD. E aí aqui vale uma informação de um recurso chamado de memória virtual. Pessoal, lá na memória, eu falei para vocês que os programas vão sendo carregados na memória RAM. E aí chega um momento que de você tanto carregar programa, de tanto ter instrução lá dentro, essa memória ela fica cheia e aí o computador começa a ficar pesado. Quando isso acontece, o sistema recorre ao recurso da memória virtual, que é um pedacinho de memória dentro do SSD ou do HD que vai funcionar como memória RAM. Só que perceba, essa memória virtual vai estar dentro do SSD ou do HD, que são memórias secundárias. E pela ordem ali da velocidade, a memória virtual estaria também ali nas últimas colocações, tá? A memória virtual, apesar de atuar como uma memória RAM, ela não tem a mesma velocidade de uma memória RAM. Fique atento quanto a isso. E aí, para finalizar aqui, ó, com relação aos registradores e a memória cache, 3 características comuns a essas memórias: alta velocidade, baixa capacidade de armazenamento e a característica de serem voláteis. E aí a gente chega aqui na parte dos tipos de memória ROM. Pega esse bizu aqui, viu? Porque não vai ser em qualquer local que você vai encontrar isso aqui não, viu? Só essa informação aqui já vale o like e a inscrição. Ó,
Via de regra, a memória ROM, ela já vem com uma informação gravada, que é o BIOS, e você não consegue alterar. Só que, a depender de um determinado procedimento, existe a possibilidade de você ter uma memória ROM que seja regravável. E aí a gente vai ver aqui 5 tipos de memória, onde a memória PROM, ela é programável uma única vez. O fabricante fez o chip lá de memória, o programador veio e inseriu o programa, inseriu o BIOS, e a partir daquele momento você não consegue fazer mais alterações. Agora, quando se trata de uma memória do tipo EPROM, aí essa já é programável. Você consegue fazer uma programação e depois apagar e reprogramar. Só que existe um meio específico, que é a utilização de raios ultravioleta. Quando se trata de uma memória EAROM, também é programável, mas o meio já é um meio elétrico. A forma de se apagar os dados é eletricamente. Assim como a EEPROM, que também é programável e apagável eletricamente. Só que a forma em que é feita essa programação já diferencia da EAROM lá. Ela é feita em flashcards, ou seja, memórias flash. Já quando você tem uma memória FEPROM, ela é programável, só que via firmware do fabricante. O próprio fabricante criou um programa que deixou a possibilidade de você conseguir programar essa memória ROM de novo. E agora a gente chega na parte das memórias secundárias para falar sobre o HD e o SSD. Pessoal, esses dois conceitos aqui, na maioria das vezes, a banca trabalha misturando os conceitos, tá? Então você vai ver aqui, ó, que para o HD, o meio de leitura e gravação é um meio magnético, enquanto no SSD é elétrico. O HD é menos resistente a impactos, ou seja, essas partes móveis aqui, ó, são menos resistentes aos impactos. Já o SSD é mais resistente. O SSD aqui, ó, ele é mais compacto, tá? O HD possui maior tempo de vida útil, já o SSD menor tempo de vida útil. Esse menor tempo de vida útil se dá por conta do processo de gravação. Esse meio elétrico, ele é mais danoso para o SSD. O HD é mais resistente ao procedimento de gravação, já o SSD é menos resistente ao procedimento de gravação, justamente por conta lá do meio elétrico. O HD possui um maior consumo de energia, enquanto o SSD um menor consumo. O HD possui menor velocidade de leitura e gravação, enquanto o SSD possui maior velocidade de leitura e gravação. E aí a banca geralmente trabalha aqui misturando esses conceitos. Vamos ver se já dá para responder algumas questões com esses conceitos. O que é BIOS em um computador? Programa antivírus? Não. Conjunto de instruções armazenado em um chip na placa-mãe. Tá bonito. Vamos ver aqui a letra C. Unidade de controle que busca a instrução da memória e decodifica. Não. Memória rápida para guardar informações de controle, resultados intermediários. Também não, de fato, gabarito, letra B. Conjunto de instruções armazenados em um chip na placa-mãe, ou seja, na memória ROM. BIOS. Trata-se de um mecanismo indispensável para o funcionamento do computador. Esse mecanismo é ativado no momento da inicialização. São consideradas características do BIOS, exceto a. Fica gravado dentro do disco rígido, sendo possível alterar suas características principais? Não, aqui não. Incorreta, letra A. É o nosso gabarito, tá? Mas vamos conferir aqui o resto. B.
é ativado quando o computador é ligado até o momento em que o sistema operacional é carregado na máquina. Correto. Baseado nas especificações do fabricante, as teclas F2, F12 ou Del permitem o acesso ao BIOS instantes antes que o sistema seja totalmente carregado. Correto. Tá? Você consegue acessar o BIOS por alguma dessas teclas aqui na maioria das vezes. D. Na inicialização, faz uma varredura por todo o computador até o sistema operacional ser carregado, o que inclui avaliar todos os hardwares, ajustes de discos e componentes, clock dos processadores, chipsets integrados, memória, frequência de funcionamento, dentre outros componentes do computador. Perfeito aqui a função do BIOS. Letra D também correta. Mais uma questão aqui para a gente relacionar as memórias, né? Considerando os respectivos tipos de memória ROM, relacione adequadamente as colunas a seguir. Pode ser programada fora da fábrica, o conteúdo pode ser apagado e regravado através de processos especiais, sendo removido pela aplicação de luz ultravioleta por uma janela de vidro existente na sua parte superior. Nós estamos diante do conceito de EEPROM 3. Possui circuitos internos que permitem sua gravação nos centros onde será utilizada. Tem custo mais elevado que a ROM. Uma vez gravada, não pode ser alterada. Conceitozinho de PROM. O conteúdo a ser alterado é removido por processos elétricos, mediante a aplicação de uma tensão em um de seus pinos. 4. Conceito lá de EAROM. Sobra A1 aqui na última posição, memória ROM, né? Seu conteúdo é gravado durante a fabricação, uma vez fabricada não pode ser alterada. Sequência 3, 2, 4 e 1, letra D. Mais uma questão. Como técnico do laboratório, você precisa visualizar e configurar os componentes instalados na placa-mãe dos microcomputadores. Neste caso, você utiliza o recurso Setup, tá? Que é justamente a parte do BIOS onde você consegue configurar as informações do sistema. A memória RAM de um computador é considerada uma memória de acesso aleatório. Ela é responsável por armazenar de forma temporária os dados. Logo, não os retém quando o computador é desligado. Correto? Conceito corretinho de memória RAM. A memória cache é um tipo de memória volátil de baixa capacidade que armazena temporariamente os dados mais frequentemente acessados pela CPU. Corretíssimo. Pessoal, vou finalizar com vocês esse segundo vídeo aqui, tá? A parte 3 a gente inicia na parte de periféricos e finaliza o conceito de hardware e software. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, clica aí no gostei e se inscreve no canal. Valeu!